Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Dando continuidade à nossa aula de procedimentos básicos de enfermagem, nós vamos falar um pouquinho sobre as vias de administração das medicações, tá? Onde vou citar quais são as vias e depois vou explicar individualmente cada via, quais são os cuidados, as técnicas, tá? Vamos lá? Pessoal, as vias de administração são ocular, nasal, auricular, oral, sublingual, que é embaixo da língua, tá? Via intramuscular, dentro do músculo, subcutânea, no tecido adiposo, né? Que é aquele tecido de gordura. Via intradérmica, que normalmente são realizadas as vacinas BCG, né? A primeira vacina que todo mundo toma ao nascer. Via intravenosa, ou vocês podem encontrar também o termo endovenosa ou parenteral. Mesma coisa, tá? Estão relacionados à punção de uma veia e administração de medicação pela veia, tá? Tem também via tópica, tá? Via tópica é na pele, via vaginal, via retal. Essas são as vias de administração, tá? Vamos falar um pouquinho agora sobre a via oral. Então, consiste na administração de medicamentos por boca, tá? Esses medicamentos podem ser encontrados em forma líquida, em forma de comprimido, drágeas, cápsulas, tá? Cápsulas de gel, então tem várias formas. Lembrando que deve ser sempre acompanhado de algum líquido para facilitar a deglutição, permitir que o paciente engula essa medicação, né? E não cause nenhum tipo de transtorno aí no momento da deglutição. Então, sempre acompanhado de líquido, tá? Se a medicação for líquida, não tem problema, tá? E normalmente é em gotas, também será acompanhado de um pouco de líquido num copinho à parte. E a medicação por via oral? Passar por um processo de digestão, cada uma vai demorar um tempo específico, né, de acordo com o fabricante, para iniciar o seu processo de ação, tá? Então, não é uma ação esperada imediata, tá? Então, vai ser deglutido, a medicação vai lá passar por um processo de digestão, a partir de 15 a 20 minutos, normalmente que começam os efeitos, tá? E aí a medicação tem o tempo para atingir o seu pico de ação, tá sempre descrevendo certinho na bula da medicação, tá? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, sempre leiam a bula para entender o tempo de ação, o tempo do pico de ação, tá? Como é uma via de administração muito simples, que não requer nenhum tipo de material, de técnica, né? Então é uma via muito utilizada para tratamento de pacientes em casa, né? Que cuidam de si, que tem cuidadores ou auxiliares de enfermagem cuidando dele. Então, essa medicação é muito utilizada nesses casos. Na mucosa gástrica, né, já foi percebido que há uma absorção muito grande das medicações, tá? E na mucosa intestinal também. Então, todo tipo de medicação por via oral pode ser absorvida lá no estômago ou no intestino, tá? Existem algumas medicações que são extremamente irritantes para a mucosa gástrica, né? Que vai causar algum tipo de irritação. Então, essas medicações, elas são compactadas já com revestimento entérico. O que é esse revestimento entérico? Então, o comprimido, a drágia, né? Ele já vai se encontrar revestido para não começar a se desfazer, tá? Não começar um processo de absorção no estômago, e sim no intestino, tá? Essa palavra entero aí lembra intestino delgado. Então, o comprimido vai passar intacto pelo estômago, essa é a parte legal, né? E não vai ter nenhum tipo de digestão, não vai se desfazer. E quando chegar no intestino delgado, que é depois do estômago, né? A primeira porção é o duodeno. Aí vai começar esse processo de absorção, olha só que legal. Quando a medicação se apresenta de forma sólida, ou seja, comprimido, pastilha, drágeas, né?
ampolinha em gel, tá? Então, quando tiver de forma sólida, quais são os materiais que vocês vão precisar? Então, eu vou precisar de um copinho descartável para colocar água para o paciente, outro copinho descartável para colocar o comprimido ou os comprimidos, tá? Nunca pegar diretamente com as mãos no comprimido, tá, pessoal? E levar para o paciente, sempre levar no copinho. Porque ele vai facilitar a ingestão, ele não vai precisar, né? Não tem o risco de ficar na mão e cair, tá? Então, vocês vão precisar de 2 copinhos. Normalmente são utilizados aqueles copinhos de café, tá, pessoal? Descartável, branco de café. Um com água e o outro com o comprimido. Se o paciente, né, às vezes idoso, tem um pouco mais de dificuldade para deglutir, podem oferecer um pouco mais de água se não houver nenhuma restrição, né? Então, um copinho maior de água, não tem problema, tá? Vão precisar de uma etiqueta de identificação que vocês vão colar no copinho que tiver o comprimido. Vocês vão anotar o nome inteiro do paciente, o nome da medicação e o quarto e o leito do paciente, tá? E vão precisar de uma bandeja também para poder levar a medicação até ele. Qual a técnica empregada? Então, vocês vão lavar as mãos, tá? Vão ler na prescrição qual horário, dosagem, nome da medicação, tá? Vão separar essa medicação, já vai pegar a etiqueta e fazer a identificação da medicação, tá? Quando vocês prepararem, separarem a medicação ou as medicações, já armazena no copinho, né, na bandeja. Vocês vão até o paciente, vão explicar para ele o que vocês vão fazer, né? Ah, seu João, vai tomar uma medicação chamada X, tá? Para que serve essa medicação? Ah, serve para náusea, serve para dor, tá? Serve para desconforto abdominal. Então, vocês vão lá, sempre explicar para o paciente, falar o nome da medicação para ele e vai falar para ele para que serve a medicação também. O que facilita muito a vida, né? É levar a medicação já dentro da embalagem e abrir essa medicação na frente do paciente. Hoje em dia, algumas instituições exigem que vocês façam isso, né? Então, que vocês mostrem para o paciente a medicação, olha, o nome da medicação, coloque no copinho de plástico, né? Sem tocar com as mãos, tá? Porque se vocês chegam lá no leito do paciente com um monte de comprimido, né? Como vocês vão saber qual é o comprimido, né? O que o paciente vai pensar? Nossa, eu não sei nem o que eu tô tomando, né? Ou o acompanhante pode questionar. Então, eu sugiro que vocês levem os comprimidos já, né? Na embalagem, quando chegar na cabeceira do leito do paciente, mostra para ele o comprimido, abre, põe no copinho, dá o copinho na mão desse paciente para ele ingerir, tá? O paciente não precisa nem tocar no comprimido, com o próprio copinho ele já vai colocar na boca. Vocês oferecem o copo d'água, tá? Antes disso, se o paciente estiver deitado, posicionem o paciente em posição sentada, em posição de Fowler, tá? Avaliem as condições de deglutição, se esse paciente está capacitado para deglutir, para engolir a medicação, tá? Qualquer impossibilidade que vocês visualizem, sempre comunicar ao médico ou à enfermeira antes da administração, para não ter perigo do paciente engasgar, tá? Vocês vão permanecer ao lado do paciente até que a medicação seja deglutida, tá? Para não ter perigo do paciente tirar da boca, não engolir, tá? Então, vocês vão checar se há a deglutição mesmo ou não. Terminando, vocês vão reunir o material, jogar os copinhos descartáveis, higienizar a bandeja, tá? E vocês vão realizar a anotação de enfermagem. Então, vocês vão pegar a prescrição e vão checar, tá? Fazer um tique assim com a caneta em cima do horário da medicação, né? E vão colocar o nome de vocês ali e o carimbo. Isso quer dizer que vocês administraram a medicação. E quando vocês forem anotar na anotação de enfermagem, vocês vão descrever: realizado a administração do item 13 da prescrição médica. Vocês vão ver lá, né? A prescrição, quando tem várias medicações, tem lá, número 1, AS, número 2,
Tilenol. Número 3, paracetamol. Número 4, aspirina. Aí vocês vão marcar a numeração que equivale à medicação, tá? Então, administrado, item X, né? Vocês vão olhar o número da medicação e vão anotar, assina e carimba, tudo bem? Se a medicação for líquida, tá? Não for por comprimido. Do mesmo modo, vocês vão separar a medicação, vão olhar o rótulo, conferir, né? Quantidade, dosagem, nome da medicação. Quando a medicação é em gotas, normalmente a gente usa um copinho, né, com a água e vai pingar as gotinhas ali no copinho. Por quê? De repente são 10 gotas de medicação. Se vocês forem colocar as 10 gotas num copinho e no outro com água, vai perder muita medicação, né? Então coloca num copinho só, as 10 gotinhas da medicação, misturado com um pouco de água, tá? Mistura bem. E aí oferece para o paciente, juntamente com a identificação, tá? Como eu comentei, muitas instituições hoje em dia exigem que vocês preparem a medicação na frente do paciente. Aí vocês vão mostrar para o paciente, tá? Ó, vai tomar essa medicação, tantas gotas vocês vão pingar na frente dele, tá? Por que isso? Porque se tem algum tipo de reação alérgica, né, medicamentosa, algum problema, o paciente ou o acompanhante estavam perto, eles estavam vendo, eles conferiram a medicação, né? Então, para não ter problema com relação a isso, tá? Mesma maneira, vocês vão posicionar o paciente, oferecer para ele o líquido, vai ficar perto dele até que ele degluta, né, esse líquido. No momento da preparação, tá? Podem agitar um pouquinho a medicação, que às vezes fica muito diluído ou muito concentrado. Então, vocês agitam ou devagar assim ou assim, nunca assim, tá? Vocês dão uma agitadinha para poder misturar um pouco mais a medicação antes de administrar no paciente, tá? Existem medicações líquidas que têm uma quantidade maior de ml, tá? E que vem já com a seringa para vocês administrar, vocês realizarem a aspiração, que não são em gotas. Então vocês vão pegar a seringa, ver quantos ml vocês vão administrar, né? E vão aspirar. Normalmente não aspirem direto do frasco. Sempre coloquem uma quantidade do frasco num copinho, tá? E vocês vão aspirar na seringa o líquido do copinho e não direto do frasco, tá? O paciente também, pessoal, deve ser posicionado, tá? Pode oferecer para o paciente um copinho d'água também para ele colocar, fazer a ingestão após o uso da medicação ou durante, não tem problema, tá? Outra coisa importante, para vocês terem uma noção de ml, né? Quando a prescrição está em ml. Nossa, mas quanto que é 2 ml? Tem que pegar diretamente a seringa toda vez? Como é que funciona? Uma medida de colher de café, ela equivale a 2 ml. Então, aquela colherzinha de café, 2 ml. Vou mostrar para vocês como que é. Colher de café, aquela colherzinha bem pequenininha que vocês mexem o café normalmente, tá? Equivale a 2 ml. Uma colher de chá, tá? A colher de chá equivale a 5 ml, essa daqui, ó. A colher de sobremesa equivale a 10 ml. Essa é a colher de sobremesa. E a colher de sopa, essa daqui, equivale a 15 ml, tá? Então, só para vocês terem uma noção dos ml, tá? Percebam as diferenças entre as colheres, tá? Então, ó, a de café eu não tenho aqui, né? Então, a de café é 2, aquela menorzinha. De chá é 5, sobremesa 10, sopa 15, tá? Depois da colher de café, vai aumentando de 5 em 5, né? 5, 10, 15, tudo bem? E após a administração, vocês vão realizar, né? Vão separar os materiais que vocês utilizaram, vão descartar e vão realizar a anotação de enfermagem. Mesma coisa que eu comentei com vocês, tá? Aí vocês vão checar a prescrição,
marcar ali em cima do horário e carimbar, e vão anotar também o item da prescrição, assinar e carimbar, tá? Medicação por via nasal, pessoal. Esse tipo de medicação, ele é utilizado normalmente para fazer lavagem nasal, tá? Para desobstrução nasal, para facilitar a respiração, a entrada e saída do ar. Então, existe de forma de gotejamento ou de forma de jato, tá? Tem algumas medicações também que são spray, só que daí o uso é mais individual, tá? A indicação é que seja individual, mesmo se for conta-gotas, pelo risco de contaminação aí entre os pacientes, tá? Se for uma medicação líquida, né, pode utilizar a seringa, pode e deve, né, para realizar a administração, porque a seringa é descartável, tá? Ou o ideal, ter um conta-gota para cada paciente. Então, vai aspirar, né, a medicação com um conta-gotas e vai colocar no nariz do paciente e vai descartar depois esse conta-gotas aí, tá? Os materiais necessários que vocês vão precisar: o frasco da medicação, tá? O conta-gotas ou uma seringa, uma bandeja, luva de procedimento, um pacote de gaze, tá? E uma etiqueta para identificação da medicação, tá? Com nome do paciente, quarto e o leito. Qual seria a técnica empregada para realizar a administração? Então, vocês vão explicar para o paciente como será realizado o procedimento, tá? Se for apenas para pingar as gotinhas, vocês vão posicionar o paciente, vão apoiar um travesseiro aqui na nuca do paciente, ele deve ficar nessa posição aqui, inclinado, tá? Para facilitar a visualização das narinas. Aí vocês vão colocar, né, pingar as gotinhas, de preferência, pessoal, se o conta-gota for compartilhado, não encostem na mucosa, tá? Para não ter esse perigo de contaminação, tá? É interessante que o paciente mantenha essa posição por alguns minutos para não ter perigo de ele voltar e a medicação sair, tá? Então, mantenha essa posição dorsal com a cabeça inclinada. A gaze que vocês pegaram, se precisar, de repente extravasou, né, a medicação escorreu, vocês podem estar utilizando a gaze para limpar, tá? Caso contrário, nem precisa abrir a gaze, só deixa lá. Se vocês precisarem utilizar, tá perto. Se o conta-gotas for descartável, vocês vão jogar e fechar o frasco, senão vocês vão devolver o conta-gotas para o frasco. Lembre-se de não encostar na mucosa, tá? Em hipótese alguma, senão contamina. O ideal, o correto, abriu a medicação, utilizou no paciente, joga fora, tá? Descarta e utiliza uma nova para o outro paciente depois. Ou se essa medicação, né, o paciente está internado, vai ficar 5 dias usando a medicação, deixe esse frasquinho só para ele na gaveta dele, com o nome da medicação, identificação do nome do paciente, tá? Essa é a forma correta. Se for uma lavagem nasal, por exemplo, com soro para desobstrução, tá? Aí vocês vão utilizar a seringa. Normalmente utilizamos aquela seringa menor de aplicação de insulina, tá? Uma seringa bem fininha. Então, tem que haver uma prescrição médica também, tá? Vocês vão aspirar o soro sem agulha na seringa, tá, pessoal? A seringa sem agulha. Vão inclinar a cabeça do paciente também, manter a posição dorsal e vão injetar, tá? Esse soro, esse líquido para fazer lavagem nasal. O que vai acontecer? Esse líquido injetado, ele vai descer aqui, né, pela faringe e vai ser deglutido. Se o paciente tiver muita dificuldade para deglutir, tá? Às vezes bebê, criança, essas coisas, é interessante manter, assim que vocês fizerem o jato, já traz a cabeça para frente para sair, tá? Esse conteúdo pelo nariz mesmo. Aí vocês vão pegar uma cuba, né? E vão realizar, ou uma toalha de rosto para poder já voltar. Normalmente mantém a posição dorsal e o paciente vai deglutir e vai fazer a desobstrução nasal, tá? E sempre que vocês forem realizar a anotação de enfermagem, vocês vão colocar assim:
realizado item 3 da prescrição médica, tá? E item 3, eu tô sugerindo, vocês vão colocar sempre o número do item que corresponde lá. E em estágio, né, quem estiver fazendo estágio, pode escrever assim: administrado medicação por via nasal, tá? Aí vocês vão saber a via da medicação que foi administrada. Pessoal, após o término da administração da medicação, vocês vão descartar, né, todo o material que foi utilizado e higienizar as mãos, tá? E depois realizar a anotação da enfermagem. Passando agora para a medicação por via auricular. Para que é realizada a medicação por via auricular? Normalmente para prevenir ou tratar infecções, tá, do ouvido externo, facilitar a saída de cerume ou de corpos estranhos, tá? Normalmente são essas as indicações. Materiais que vocês vão utilizar: luva de procedimento, bandeja, gaze ou algodão, a medicação que normalmente é em gotas, tá? E a etiqueta da medicação com o nome do paciente, número do quarto e o leito, tá? Qual técnica que será empregada para essa administração? Primeiramente, realizar a higienização das mãos, né? Separar a medicação, identificar a medicação com a etiqueta, tá? Levar até o paciente, explicar o procedimento, o nome da medicação. A posição que o paciente vai permanecer é em decúbito lateral, tá? Então, se for no ouvido direito, decúbito lateral esquerdo. Se for no ouvido esquerdo, decúbito lateral direito, tá? Se for nos dois, um de cada vez. E o ideal é que o paciente permaneça também por alguns instantes na posição, tá? Para poder penetrar aí a medicação, tá? Durante a administração, vocês vão manipular a estrutura da orelha externa. Então, vocês vão elevar um pouquinho assim, ó, para poder visualizar o canal, tá? Então, eleva um pouquinho aqui assim e vocês vão realizar o gotejamento. Após o gotejamento, podem ocluir aqui o ouvido externo, não coloquem nada lá dentro porque fica, tá, pessoal? Depois vai causar uma obstrução auricular. Então, coloquem aqui no ouvido externo o algodão ou a gaze, tá? E o paciente permanece ali até a ação da medicação, tá? É interessante também que vocês mantenham aquele cuidado de não encostar o conta-gota diretamente na mucosa ou o bico dosador, tá? Da medicação. Às vezes não vem conta-gota, vem medicação com um bico dosador, tá? Se por acaso, né, sujar aqui o ouvido externo, vocês podem utilizar um gaze para remover a medicação, pode até molhar, né, na água mesmo. Reunir toda a medicação, né, que vocês utilizaram, todos os materiais, descartar o que for descartado e realizar a anotação de enfermagem, tá? Não se esqueçam de retirar a luva e higienizar as mãos antes de realizar a anotação de enfermagem. Medicação por via ocular, tá? Essas medicações, percebam que como são medicações em contato com a mucosa, né? Via nasal, auricular, ocular, evitem deixar o conta-gota ou o bico dosador em contato com a mucosa, tudo bem? Então, normalmente as medicações por via ocular, tá? Podem ser em forma de gota ou em forma de pomada também. Existem pomadas, tá? E para que servem essas medicações? Então, são medicações analgésicas, anestésicas, medicações para tratar algum tipo de infecção, tá? De inflamação ocular, conjuntivites, né? Patologias, para preservar a córnea, né? Medicações lubrificantes, quando o olho fica muito ressecado. Medicações também que são realizadas para contrair ou para dilatar a pupila, tá? Então, são essas as razões da medicação por via ocular. Quais são os materiais que vocês vão precisar? O frasco da medicação, tá? Ou em gota ou em pomada. Um pacotinho de gaze, luva de procedimento, uma bandeja. Técnica empregada. Então, vocês vão realizar
higienização das mãos, separar os materiais, tá? Calçar luvas, explicar para o paciente o que vocês vão realizar, posicionar o paciente em decúbito dorsal, tá? Com a cabeça inclinada, ou em decúbito sentado com a cabeça inclinada também, tá? Sempre estarão de luvas. Qual que é o manuseio aí da aplicação? Então, vocês vão abaixar a pálpebra, ó, inferior, deixar ela exposta, tá? Com o dedo indicador mesmo aqui, tá? Pedir para o paciente fazer um movimento de olhar para cima. Para quê? Para dar um pouco menos de aflição nele e para facilitar a visualização da pálpebra inferior, tá? Aí vocês vão gotejar a medicação na pálpebra ou vão instilar, se for pomada, né? Passar a pomadinha. A pomada é um pouco mais chatinha porque acaba encostando, né? Então, assim, o ideal é que se esse paciente fizer tratamento, né, não for num pronto-socorro, for de uso contínuo, identifica essa medicação e deixa só para ele, tá? Existem alguns tipos de colírios que ficam guardados na geladeira que precisa, principalmente colírios anestésicos. Os anestésicos são bem caros, né? E acabam sendo utilizados em vários pacientes, mas o correto é utilizou no paciente, descarta, tá? Como a gente já viu aí. Quando vocês aplicarem, tá? Ou o gotejamento ou a instilação da pomada, após a aplicação, peçam para o paciente fechar o olho e movimentar as pálpebras, tá? Para poder se espalhar por todo o globo ocular e não ficar só na pálpebra inferior, tá? Então, peça para ele fechar os olhos e fazer movimentos circulares, tá? Com as pálpebras. Se for necessário, pessoal, antes também da administração, se tiver secreção ocular, tá? Ou palpebral, podem fazer uma higienização com água e o gaze para remover. Ou um soro fisiológico, melhor ainda, né? Pega a ampolinha de 10 ml de soro, molha a gaze e faz a higienização. Sempre de dentro para fora, nunca trazendo daqui para dentro, tá? Sempre tirando do meio para fora, tá? Após a administração, vocês vão realizar a anotação de enfermagem, vão descartar todos os materiais. Se o colírio for reutilizável, compartilhado, guardem, né, no posto de enfermagem ou na geladeira. Se for de uso do paciente, deixem na gaveta do paciente, tá? Na caixinha do paciente, onde ficam as medicações dele, com a identificação do nome dele, tá? É muito importante, pessoal, essas medicações, quando vocês abrem, né, que são de gotas, tanto oral quanto auricular, ocular, nasal, anotem a data de validade numa etiqueta também e colhem nela, tá? Ou melhor, anotem a data que vocês abriram, porque as medicações têm um prazo de validade após aberta, tá? No ambiente hospitalar, em casa dura um pouco mais, né? Então, assim, no ambiente hospitalar, normalmente em pronto-socorro, pode ficar 48 horas, tá? 72 horas, depende do protocolo. E aí, sem a identificação da validade, né, no dia em que foi aberto, vocês não sabem, não tem esse controle. Então, sempre marquem o dia que foi aberta a medicação e cola na medicação, tá? Se ela for uma medicação de uso coletivo, tudo bem? Pessoal, por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Na próxima aula nós teremos continuação aí das medicações. Muito obrigada, gratidão. Um beijo para vocês. Até a próxima aula.